Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fett. Meu nome é Adalto Farias, boletim Tricolor Fett com as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Superbet renovou, né? Notícia que a gente trouxe lá atrás sobre a renovação do contrato do patrocínio Master do São Paulo, realmente acabou se concretizando e a Superbet renova até o centenário do São Paulo em 2030 e eu queria trazer os detalhes, que não são tão detalhes assim, né? Vamos dar uma lida na notícia do GE e hoje eu volto aqui para comentar com vocês as informações que a gente tem até esse momento. Então, notícia do GE sobre a renovação de contrato, R$ 1 bilhão, Super CT e radar de bets, os detalhes do novo contrato do São Paulo com a patrocinadora. Superbet Tricolor renova um vínculo até o fim de 2030, quando o clube completa 100 anos. Vamos dar uma lida aí nos tais detalhes que a Globo traz pra gente. Propaganda, aí falei, ó, o São Paulo anunciou na última segunda-feira a renovação do seu contrato com a Superbet até 2030, ano que o clube completa 100 anos. Os valores podem, dependendo de metas esportivas alcançadas, chegar a R$ 1 bilhão. Mas essa não é a única e a principal novidade. Então, esse 1 bilhão já vamos aos pouquinhos lembrar vocês. Ele só deve ser alcançado baseado nas metas estipuladas em contrato, que a gente vai ver que elas não são claras, porque não está aqui, pelo menos nessa reportagem. Ó, o novo contrato tem também outros novos detalhes importantes. Um novo nome para o CT da Barra Funda, então o name rights da Barra Funda passa a ser a Superbet. Um radar para monitorar outros patrocínios de bets e manter o São Paulo no mesmo nível de rivais, então esse é um ponto. Uma fatia menor de valores que não estão garantidos e precisam de metas esportivas para serem pagos. Então, acho que tem algumas coisas aqui que já são claras, né? O name rights do CT da Barra Funda vendido. O monitorar bets, isso me deixou um pouco intrigado. Era uma das preocupações que eu tinha colocado quando a gente trouxe a informação de que a Superbet renovaria e que teria lá 75 milhões no primeiro ano, chegando no último ano com 140 milhões de reais. Era essa a informação que a gente tinha até então, que não vai estar muito clara nessa reportagem, mas monitorar bets é uma coisa que me deixa muito limitado. E se o Flamengo amanhã for patrocinado por um banco? Entrará no mesmo radar que as bets? Porque as bets inflacionaram o mercado, mas esse mercado pode ser inflacionado por outro segmento. É uma dúvida que me ocorreu assim que eu li a notícia, né? Outra coisa é quais são as metas esportivas e quais são os valores a serem pagos. No decorrer da notícia, me parece que o São Paulo tenha fechado o valor fixo maior do que o de metas, mas não está explícito e não tem esses dados. Então, cadê a transparência do São Paulo, né? Coisa que o torcedor não tem. Mas vamos continuar lendo aí a notícia sobre o contrato. Ó, o GE conversou com o Eduardo Ottoni, diretor de marketing do Tricolor, para que o dirigente explicasse detalhes do novo contrato com a Superbet. Veja abaixo o que de mais importante tem na parceria mais longa do futebol brasileiro neste momento. 1 bilhão. O novo contrato de patrocínio de São Paulo e Superbet aumentou a relação ao anterior. Era válido até 2026, então já teve uma renovação antecipada. O Tricolor e a empresa concordaram que o primeiro vínculo havia sido fechado antes do mais recente boom das bets no futebol brasileiro, que inflacionou as negociações e deixou a antiga parcela defasada. A gente trouxe essa informação aqui, mostrando que São Paulo era o 10º clube da Série A, olhando para o patrocínio master da camisa até então. É uma receita grande, bastante significativa. Aí Eduardo Ottoni, abre aspas, falando, né? Dá uma tranquilidade ao novo gestor que entra no clube com um contrato longo. Entramos aqui com todos os contratos terminando em dezembro. Chegamos no dia 2 de janeiro sem patrocinador. Mostra a credibilidade para o mercado, mostra que você está fazendo um trabalho, que o mercado está vendo isso com bons olhos, uma série de aspectos não só financeiros, mas de cenário. Então, o Tony falando, isso é fato, assim, né? Se é o melhor acordo do mundo, eu não sei, mas que o Casares, nesse ponto,
ele melhora e bastante a situação do São Paulo perto do que o Leco entregou para ele, né? Mas também pudera, era muito ruim. O que o Casares fez aqui é louvável, mas o anterior que era horroroso. Esse eu acho que tem que ficar o grande recado. Isso diz mais sobre o Leco do que sobre o Casares. É um contrato que pode chegar a 1 bilhão. É um contrato que nos deixa esperançosos que consigamos ter performance futebolística para chegar nesses números. Mas mesmo os valores fixos já são importantes para nós. Por quê? Meu ponto é, por que não se revela qual é o valor fixo? Fala somente do valor de 1 bilhão. Notícia extremamente marqueteira. É um patrocínio de 1 bilhão de reais. Como que é um patrocínio de 1 bilhão de reais se tem metas esportivas por trás? Você não sabe quais são essas metas. Então não dá para afirmar que o contrato é um contrato de 1 bilhão de reais. Continuando a mensagem, né, a notícia, outras bets. Então aqui era a preocupação que a gente trouxe na outra notícia, falando, e se o Palmeiras renovar por um valor maior, né? Só que aqui e qual que é o ponto? A gente não estava falando de bet, a gente estava falando de patrocínio. Patrocínio pode ser a qualquer segmento. Minha pergunta é, se for um outro tipo de segmento que aumentar os patrocínios, a Superbet vai cobrir? Acho que não, porque ela está olhando para o mesmo segmento de empresas que ela trabalha e que inflacionou o mercado até então. Mas esse segmento pode mudar a qualquer momento. E o São Paulo vai ficar refém da Superbet. Esse é o primeiro ponto aqui. Segundo, né? Falta de transparência, porque a gente não sabe quais são as metas. Segundo ponto das bets. A segmentação do setor trava você e deixa você com o risco na mão. Mas vamos ler o que está escrito na notícia também. Uma preocupação do São Paulo com um contrato tão longo era que com o mercado de bets vai se comportar nos próximos 6 anos. Tempo suficiente para os valores mudarem consideravelmente. Superbet e São Paulo criaram, portanto, um monitoramento de outros patrocínios, com base em informações de mercado, vão acompanhar os contratos de Palmeiras, Corinthians e Flamengo e manter exatamente a mesma diferença de valores em porcentagem durante os 6 anos. Também não sei se é uma situação do GE ou se é uma situação contratual e se por acaso chega algum grande investidor, coloca todo o dinheiro do Mirassol. E como é que fica? Só vamos monitorar Corinthians, Flamengo e Palmeiras? Se vir um grande investidor colocar dinheiro no Vasco, no Botafogo, como aconteceu com o Textor, pode ser que deslanche totalmente. Então, assim, qual é o critério de você fechar isso com 3 clubes? E olha só o que o tal do Eduardo Toni falou para você, torcedor de São Paulo. Criamos um delta, pegamos 3 clubes, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, e pegamos um delta para avaliar a variação de patrocínio desses 3 clubes. Vamos supor que amanhã o patrocinador de um desses clubes saia e o novo passe a pagar 300, e um novo passe a pagar 300 milhões por ano, 300 milhões de reais. Nosso contrato vai ter uma defasagem muito grande. Então, automaticamente tem um gatilho que o nosso contrato será reajustado. Pontos de risco. Vai reajustar somente se for Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E além se for Palmeiras, Corinthians e Flamengo, de novo, só se for bet. Então, contrato de 6 anos, contrato de risco. É um contrato que me parece financeiramente até que não é ruim. Mas não é o melhor contrato do mundo e tem riscos atrelados a esse contrato que são importantes serem colocados para que você avalie se é bom ou não. Mas esse valor, mas se esse valor cair 50 milhões, nosso contrato será reavaliado também. Não é uma média, é uma equação que não vou entrar em detalhes, mas criamos um delta de comparação. Hoje eu diria que estamos bem posicionados. Se é tão bom assim, senhor Eduardo Toni, por que não trazer a equação para o torcedor de São Paulo? Esse é o meu questionamento. No tal portal de transparência, na transparência que o Casares coloca para o torcedor de São Paulo toda vez, por que isso não é trazido à tona? Fica o questionamento. Então, pontos importantes do contrato até então. A questão do 1 bilhão não estar transparecido, ou seja, não sabemos como é que vai chegar nesse 1 bilhão. 2. A segmentação
tipo do patrocínio, ou seja, estamos falando comparados com o Betts, que é o patrocinador de São Paulo até 2030. De novo, se o mercado se movimentar para outro segmento, como fica a situação do São Paulo? Outra amarração ruim. Tá olhando para 3 clubes do futebol brasileiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. São 20 na Série A. Se os outros 16 clubes, tirando São Paulo, tiverem um movimento diferente desses 4, como fica a vida do São Paulo? Ponto para você refletir. Mais uma. Vamos continuar aí mostra o Eduardo Toni aí falando sobre a renovação. Quarto tema aí falando do Super 70. Então, entre as propriedades que a Superbet vai ter direito de explorar no ano novo do contrato com o São Paulo está o CT da Barra Funda. O local utilizado pelo tricolor para treinos, concentração para jogos, passará a se chamar Super CT. O avião fretado pela Sideral para o clube viajar para partidas também poderá ter a marca da casa de apostas. Aí o Tony, abre aspas, eles vão ter o Super CT. Tem outras propriedades. Vão ter o Number Rights do CT, que passará a se chamar Super CT. Eles vão poder estampar a marca deles no avião. Enfim, tem uma série de entregas a mais, valores super importantes, não só do ponto de vista fixo, mas nos variáveis. Porque também não revela, né? Então tem a questão do avião, que vai estar... São Paulo tem um acordo com a Sideral, vai estar estampado com a Superbet e também o Number Rights do CT. Essa é uma inovação importante. Eu não sei se tem alguém no futebol brasileiro que já tenha isso, desconheço, mas se tiver, vocês deixem inclusive aí no comentário. Mas esse é um ponto importante, está explorando a marca São Paulo. Acho que é legal, né? O ponto é, de novo, quando a gente vai comparar com patrocínios de Flamengo, Corinthians e Palmeiras, sabendo que se a gente pegar esse 1 bilhão e dividir pelos próximos 6 anos, a gente está falando aí em torno de 140, 150 milhões de reais, que é próximo do patrocínio que o Flamengo tem. O Flamengo vendeu o Number Rights do CT dele? Se ele não vendeu, ele tem total disposição de fazer isso. Se ele fizer isso, o Superbet vai arcar? Porque pode ser que aí venda para uma Petrobras da vida que patrocinou o Flamengo durante anos. E fica para você também refletir, torcedor do São Paulo. Mostra aí o CT, valores. Eduardo Toni não detalha valores do contrato. Por que não detalha valores do contrato? De novo, bato na questão da transparência. Apenas confirmar que eles podem chegar a 1 milhão nos 6 anos. A principal diferença, de acordo com o diretor de marketing de São Paulo, é o aumento da fatia do vínculo que é fixa, sem depender de desempenho esportivo métrico. Então, o contrato ele foi renovado com esse critério. É isso que é importante. Qual é o valor que o São Paulo renova com a Superbet sem depender de metas? Para mim, esse é o principal ponto e é esse o número que tem que ser comparado com Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Na linha da transparência, eu espero muito que a diretoria do São Paulo venha a público falar isso. Não acho que vai acontecer, mas eu espero muito. Sem saber isso, não dá para saber se esse 1 bilhão de reais ele é um valor considerável e como é que ele vai se dar. Lembrando que aqui tem várias situações. Então, explorando o CT, estão explorando o avião. Tem mais informações ali não detalhadas. A gente não sabe como esse 1 bilhão chega no São Paulo. Né? Estou dizendo aqui que o contrato para chegar a 1 bilhão, ele pode chegar a 1 bilhão, não é um contrato de 1 bilhão. E muitos clubes fazem isso, colocam o bônus como se fosse um valor fixo. Detalhe isso também, acho que é um ponto importante. Quando você vem fazer um comparativo desse detalhamento, Eduardo Toni, se ele tem essas informações, tem todo o direito do mundo de chegar na imprensa e falar que o São Paulo fechou o melhor contrato do futebol brasileiro. Mas sem ter essas informações, muito difícil para mim. Por isso que, de repente, o contrato do São Paulo parecia defasado, o que não era verdade. Então ele está falando que o antigo, que a gente trouxe aqui, que era o 10º da Série A do Campeonato Brasileiro, era bom. Se o São Paulo é a 10ª força em marketing do futebol brasileiro, e o cara tá falando que é bom, quem sou eu para falar que tá errado? Nosso contrato era bem robusto, mas agora é muito maior do que no passado. Mas aqui a gente não fica comemorando o ranking de patrocínio.
a gente entende que a gente entende que está no patamar que o São Paulo merece estar. Esse senhor Eduardo Toni, não conheço, ele vem aparecendo no São Paulo nesses últimos dias. Desculpa, se o senhor acha que o São Paulo está no lugar que ele tem que estar, eu não acho. E eu, torcedor de São Paulo, não acho. E acho que tem muitos torcedores de São Paulo que estão comigo aqui que também não concordam com a análise que o senhor fez. Não dá para ser o 10º patrocínio da Série A do Campeonato Brasileiro e achar que tá tudo bem. Ah, mas os outros, então você traz informação que os outros estão falando aí que tem que ter o valor com bônus, não são valores reais, porque enquanto você divulga um número, o outro divulga outro e eu vou cobrar você que o número está diferente e muito abaixo do que o mercado. São Paulo não pode ter menos patrocínio que o Santos, que o Vasco, que o Grêmio e que o Botafogo e ter o mesmo patrocínio que o Fluminense tinha até então com a Superbet. O São Paulo estava sim com o nome dele defasado e era um contrato ruim, tanto que está sendo revisto aqui e aumentado. Ninguém faz um novo contrato sabendo que o número estava bom. Tá? Então o senhor Tony aí não queira passar o torcedor de São Paulo de trouxa. O torcedor de São Paulo também sabe interpretar as coisas. A gente está aqui para falar e trazer a verdade para você, torcedor de São Paulo. É um contrato de R$1 bilhão que não tem explicação, ponto. Então não tem como a gente avaliar. É isso. Existem regras aqui que parecem ter melhorado a condição? Sim, mas tem riscos envolvidos que são importantes. Segmentação do tema, clubes limitados e a falta de transparência no contrato. Até então, para mim, informação extremamente ruim. Ver se a gente tem mais alguma coisa. Como comentou, o valor fixo, a variável diminuiu. Então, aumentou o valor fixo, diminuiu o valor variável. Aí vai falar do centenário aqui. O São Paulo tem trabalhado para fechar contratos longos até o ano do centenário do clube. Até aqui, com acordos com cálculos do Eduardo Toni, o São Paulo já tem pouco mais de R$2 bilhões em receitas fixas, garantidas até 2030, já contando com o novo vínculo da casa de apostas. Tem vários contratos de longo prazo, vou citar alguns deles: Live Nation, a Brax, a Ademicon e a Superbet. Estamos falando em 2030 na casa de R$2 bilhões, aí 2 bilhões e 260 mil, de contratos garantidos, considerando patrocinadores e televisão. Sem falar de bilheteria, sócio torcedor, que estamos falando de contratos que dão garantia de longo prazo. Bom, então acho que a gente já comentou bastante sobre essa notícia. Para mim, o vínculo, por enquanto, não é claro. Ele não sendo claro, eu não consigo trazer uma análise aqui se ele é bom ou ruim. O número 1 bilhão me parece ser bom, mas quais as condições para chegar nesse 1 bilhão não estão claras. E existem riscos atrelados a toda a revisão de um contrato de longo prazo que o São Paulo está fechando. Isso, para mim, é extremamente importante, né? Esse ponto dos 2 bilhões com outros patrocinadores também precisam ser melhor esclarecidos, né? Trazer isso à tona para que até você tenha condições de refazer essa engenharia financeira que o São Paulo precisa construir para pagar a dívida de quase 1 bilhão que o São Paulo tem, construída boa parte, mais da metade dela, pelo senhor Júlio Casares. Então, eu queria entender um pouco mais qual é esse planejamento financeiro do São Paulo para conseguir ter um time competitivo e também conseguir executar as suas dívidas e não deixar essa bola de neve aumentar a cada ano. A cada ano essa dívida vem aumentando e aumentando muito e que deixa a gente muito preocupado por um futuro tenebroso que São Paulo tenha pela frente. Espero que com esses acordos e uma vez muito bem feitos, que a gente consiga sair dessa... Mas, sendo muito sincero para vocês, vendo um pouco de como é que a gestão do São Paulo tem trabalhado, né? Tanto a gestão financeira quanto a gestão administrativa e institucional, não acho, sim, sendo muito transparente com vocês, não acho que é um bom contrato. Porque se fosse um bom contrato, teríamos clareza das situações e dos temas que foram abordados aqui nessa reportagem, que o próprio diretor de marketing não trouxe. Então, se não existe essa transparência, não se traz isso à imprensa, desculpa, como torcedor de São Paulo, continuo com o pé atrás com tudo que vem acontecendo dentro do clube como um todo, né? A gente já falou aqui dos problemas estruturais que o São Paulo tem relacionados à parte
institucional, né? Como o estatuto, por exemplo, que precisa mudar, as cadeiras mandantes, como é que isso é elegido no fim do dia. E isso aqui é mais uma demonstração de que a notícia só fala do 1 bilhão. Se você vai ler ela com calma e tentar interpretar o que aconteceu, você tem aí a explicação de que isso não é claro e eu não consigo te falar, torcedor de São Paulo, se é uma boa ou não renovação de contrato. Queria até que você deixasse aqui no seu comentário se você chegou até aqui, leu comigo essa notícia, conseguiu refletir sobre isso. Fica aqui o meu convite para que você comente aí e traga as informações que você também ache, ou que você queira compartilhar aqui, porque acho que é legal, né? A gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, entrar no detalhe e me estendi um pouco mais aqui hoje nessa notícia para trazer um pouco dos detalhes. O torcedor de São Paulo fica muito afoito, muita gente hoje em dia só quer ler a manchete, e na manchete ela é positiva, só que quando você vai entrar nos detalhes, eles não me parecem ser, por enquanto, um contrato muito confiável. Beleza? Para você que chegou até aqui, queria deixar o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like, porque ele ajuda muito a gente aí a chegar a mais São Paulinos, e compartilhe esse conteúdo para que chegue cada vez a mais São Paulinos. Também clique lá no sininho para que você receba a cada novo conteúdo uma notificação e possa aí assistir às notícias do nosso tricolor. Beleza? Bom, reflexão aí sobre essa notícia. Apesar de ser uma notícia positiva, no final do dia a gente não consegue saber realmente se foi vantajoso ou não ainda, dado a falta de transparência do contrato até então. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.